Bênção pura. É isso aí. Queria que vocês, nesse período que nós estamos aqui, prestassem atenção nesse louvor aqui. Esse louvor tem falado bastante comigo e creio que irá falar com cada um de vocês, amém? Enquanto isso, você vai usando o seu dedinho abençoado aí para compartilhar, amém, essa live com os seus contatos aí. Pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti. Diego, um abraço. Mas peço perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu Isso. olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso A letra desse louvor é profundo. Presta atenção aí nesse louvor. Eu creio que vai falar contigo aí. Se confesso meus pecados, posso amar. Bora? Bora compartilhar aí? Bora compartilhar com os contatos. Eu já compartilhei aqui. E eu creio que tem sido um tempo precioso. Nós estamos falando aí sobre essa armadilha mortal, né? Como livrar-se de uma armadilha mortal, que é a ofensa. Nós sabemos que a ofensa é uma isca de Satanás para paralisar o nosso relacionamento com o Senhor, né? E ontem nós falamos sobre aquela passagem bíblica de Lucas capítulo 17, versículo 1, aonde os discípulos, né? Os discípulos ali, eles presenciaram vários milagres, né? Eles presenciaram Jesus fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles viram, né, os mortos ressuscitar, mas quando Jesus falou para eles, olha, vocês precisam perdoar o seu irmão, vocês precisam perdoar aqueles que têm ofendido, 70 vezes 7, os discípulos falaram para ele assim, Senhor, aumenta-nos a fé, né? Porque realmente, de fato, era algo muito difícil que o Senhor estava pedindo para eles, né? Mas na força do Espírito Santo, nós temos aí essa força sobrenatural para poder perdoar os nossos ofensores. Então, hoje eu quero falar um pouco, né? Caminhar aí dentro daquilo que nós falamos ontem, né, desse exemplo dos discípulos. Quero falar de novo em relação ao gatilho, né, o gatilho em relação à armadilha, né, essa passagem bíblica, né, de Lucas 17, versículo 1, ela diz que ali, né, é inevitável que venham os escândalos, e os escândalos ali vêm da palavra, né, escândalon, né, que é grego. Esta palavra originalmente se referia a parte da armadilha na qual a isca fica, né, presa ali. Então nós precisamos crescer nesse entendimento,
porque muitos de nós estamos sendo pegos por essa armadilha, né? Então, consequentemente, esta palavra significa colocar, né, uma armadilha no caminho de alguém. Então, muitas vezes o inimigo tem colocado esta armadilha, né, da ofensa no nosso caminho, justamente para paralisar, impedir a nossa relação, né, o nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Bora aí, Pastor Jonas. Opa, cheguei, é isso aí. Vamos, pastorzão, nós estamos falando aí como livrar-se de uma armadilha mortal, a ofensa, né? A isca de Satanás. E nós estamos aqui nessa armadilha do engano e falando sobre, né, essa passagem bíblica. Compartilha aí com seus contatos também, pastor. Quem sabe, né, aqueles homens abençoados lá entram e aprende um pouquinho. Aprende um pouquinho aqui, amém? É isso aí, tá? É isso aí, meu pastor. Então vamos lá. No Novo Testamento, ela geralmente descreve, né, uma armadilha usada pelo inimigo. A ofensa é uma das principais armadilhas usadas pelo diabo, né, para levar as pessoas cativas, né? E aí o apóstolo Paulo, ele instrui, né, ele traz uma mensagem aqui instruindo Timóteo, né? Na época Timóteo era jovem. Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26, ele diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços, né, os laços aí, armadilhas, né, do diabo, tendo sido feitos cativos, né, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, aqueles que se envolvem, né, muitas vezes em discussões ou em oposições, né, caem em uma armadilha e se tornam aí prisioneiros, né, passando a fazer a vontade do inimigo, né, a fazer a vontade do diabo. Então hoje nós precisamos crescer nesse entendimento. E olha lá, vamos ler aqui Mateus também 24, capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Lembra do processo que eu falei ontem? No processo da ofensa. A ofensa primeiro vem, né, no caminho, o inimigo põe a armadilha. Muitas vezes nós caímos, mordemos a armadilha, mordemos, melhor dizer, a isca, né? Mordemos a isca, e aí a gente passa para um outro estágio, que é a maledicência. Ou nós vamos falar de quem nos ofendeu, ou alguém vai se levantar para falar mal de quem nos ofendeu, fazendo com isso, regando, né, essa raiz de amargura dentro de nós, e nós passamos para um outro estágio, que é odiar as pessoas. Olha o que o versículo 10 desse capítulo 24 de Mateus diz: nesse tempo muitos serão escandalizados, ou seja, muitos serão ofendidos e trair-se-ão uns aos outros. Traição, né? A maledicência nada mais é que uma traição. E uns aos outros se odiarão. Aí entra naquela questão, né, de matar a pessoa dentro dela, roubando ali, né, a relação com a pessoa e, consequentemente, principalmente, vai roubar aí a relação dela com Deus. Então, hoje, o que é ainda mais alarmante é que eles não estão, muitas vezes não estão cientes, as pessoas não estão cientes do cativeiro em que elas se encontram, né? Assim como o filho pródigo, eles precisam voltar a si, despertando para o quê? Para a sua real situação, para a sua real condição, né? Eles não percebem que estão jorrando águas amargas, né? Quando uma pessoa está enganada, ela acredita, né, estar certa, muito embora esteja errada. E aí passa a jorrar águas amargas, né? E a palavra de Deus diz que aquele que crê, né, em Jesus, palavras de Jesus, Jesus diz assim: aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras,
do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Rios de águas puras, não amargas, não águas, né, más águas, mas sim águas puras. Então, o inimigo, ele age justamente nesse propósito, independente de qual seja o cenário. Podemos dividir aqui, né, as pessoas ofendidas em duas situações, em duas categorias principais. Primeiro, aquelas que foram tratadas injustamente, realmente, de fato, né, a pessoa foi ofendida mesmo, né? Ou aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente. As pessoas que estão na segunda categoria, nessa segunda posição, acreditam de todo o coração que foram injustiçadas, né? E aí começa a se vitimizar, né? Geralmente elas tiram suas conclusões de informações imprecisas, né? Ou a informação é precisa, mas a conclusão delas é distorcida, né? Seja qual for o caso, essas pessoas estão sofrendo e sua compreensão, a compreensão da realidade está obscurecida, né? Elas julgam por suposição, por aparência e pelo que ouviram a dizer, né? Ouviram a dizer. Então, qual que é a verdadeira situação do seu coração? A verdadeira situação do coração. Qual que é a sua verdadeira situação, né? Porque quem nunca foi ofendido? Não é verdade? Quem nunca foi ofendido? Todos nós fomos ofendidos um dia. Então, uma forma usada pelo inimigo para manter as pessoas presas à ofensa é mantê-la oculta, né? Encoberta aí pelo orgulho, né? O orgulho nos impede de admitir a nossa real condição. Eu volto a perguntar, qual que é a verdadeira situação do seu coração? Qual que é, né, a verdadeira situação da sua alma hoje? Porque quem nunca foi ofendido? E Jesus falou lá que é inevitável que não venham as ofensas, né? Lembra da origem da palavra escândalo, ofensas? É inevitável. Versículo 1, capítulo 17 de Lucas. É inevitável que não venham os escândalos, é inevitável que não venham as ofensas. Então, certa vez, né, eu já fui ofendido também, né? E aí, como é importante a gente enfrentar isso, né? Eu me convenci de que não estava magoado, né? Geralmente a gente vai tentando se convencer ali, né? Que não está magoado, mas na verdade estava, né? Na verdade eu estava magoado. O orgulho mascara, né, a verdade. O orgulho mascara a real situação do coração. Então, o orgulho nos impede de lidar com a verdade, né? O orgulho, ele distorce a nossa visão, né? Você nunca muda quando pensa que está tudo bem, né? Você nunca muda quando pensa que tudo está bem. Então, o orgulho endurece o coração, né? É o que diz Provérbios 18:19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio, né? Então você vê como que o orgulho, né, endurece o coração e obscurece os olhos do entendimento. Ele nos impede de viver a mudança de coração, né, que tem poder para nos libertar. E aí tem muitas pessoas, infelizmente, caem nessa ofensa, saem da igreja, se isolam, mudam, né, de igreja, mas o que tem que mudar mesmo é dentro delas, né? Então, o orgulho faz com que você se veja como uma vítima, né? A sua atitude passa a ser: fui maltratado, julgado injustamente, por isso meu comportamento é justificado, né? Por acreditar que é inocente e que foi acusado injustamente. Ou seja, a pessoa começa a reter o perdão, né? Você retém o perdão quando começa a transferir responsabilidade, quando começa a justificar, né? Embora a verdadeira condição do seu coração esteja oculta aos seus olhos, ela não está, né, não está oculto aos olhos do Senhor, né? Aos olhos de Deus. Então, só porque nós fomos maltratados,
Não temos permissão para ficar preso a uma ofensa. Um erro não justifica outro. E a maioria das pessoas que estão ofendidas não percebem. A maioria das pessoas que estão ofendidas, elas não percebem. E aí a cura, né? Como que vem a cura? No livro de Apocalipse, né? Jesus se dirige ali à igreja de Laodiceia, dizendo a eles primeiramente que se viam, né? Eles se viam como ricos, né? Abastados e não tendo necessidade de nada, e depois expondo, né? Jesus expõe ali a sua verdadeira condição, né? Dizendo para eles, olha, infeliz, miserável, pobre, segue nu. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 20, Jesus estava falando para eles ali que a condição deles era de miserável, né? Eles eram miseráveis, infelizes, né? Pobres, cegos e nu, né? Eles haviam confundido aí o poder financeiro com o poder espiritual, né? Ou seja, o orgulho oculta a sua real situação. O orgulho oculta a sua real situação, né? Muitos estão assim hoje. Muitos estão assim hoje, né? Eles não veem a verdadeira situação de seu coração, assim como eu não conseguia ver o ressentimento que havia em mim dentro do meu casamento, no meu relacionamento com a minha esposa. E lembra que eu falei ontem que um coração ofendido é uma terra fértil para o engano, e o melhor, né? O engano, qual que é dentro do relacionamento quando a ofensa está naquele processo de ódio, de matar a pessoa dentro de você? É o divórcio. Né? E o engano é a pessoa se divorciar. Então o orgulho oculta a real situação das pessoas. Eu já estive assim um dia, né? E não consegui enxergar a minha verdadeira condição. As pessoas não veem a verdadeira situação, né, do seu coração, assim como eu não conseguia ver o ressentimento que sentia contra, né, a minha esposa, e vice-versa. É o caminho, né, de mão dupla, né? Eu havia me convencido de que não, estava magoado, que o problema era ela, era mais fácil, é mais fácil sempre transferir a responsabilidade, mas são fortalezas, né? São raciocínios, né? Pensamentos que são contrários à vontade de Deus. O divórcio é contrário à vontade de Deus. Permanecer magoado, ressentido, né, ofendido, é contrário à vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 2, 3 e 5, fala justamente sobre essas fortalezas, né? E são com armas espirituais que nós precisamos combater. Então, eu havia me convencido de que não estava magoado, né? E Jesus disse aos laodicenses o seguinte: como sair daquele engano, né? Jesus disse para eles, comprando, né, o ouro de Deus e vendo ali a sua real situação. Isso daqui é algo muito profundo, e aqui eu quero agora me aprofundar. Se você não compartilhou essa live, eu queria que você fizesse isso agora com seus contatos, porque esse momento é onde nós vamos entrar, né, e se aprofundar da instrução que Jesus nos deu, a instrução que Jesus nos deixou para nos livrar da ofensa, né? Compre ouro de Deus, né? Compre ouro de Deus. Então a primeira instrução de Jesus para se livrar do engano, né, foi o seguinte: de mim compre ouro refinado pelo fogo. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. O ouro refinado, vamos lá, que eu quero caminhar bem tranquilo dentro desse momento aqui, porque isso é algo que vai crescer dentro de nós, o nosso entendimento, e nós vamos nos aprofundar, porque é inevitável que não venham as ofensas, é inevitável que nós não vamos ser um dia ofendidos por alguém. Então, o ouro refinado é suave e flexível, amém? O ouro refinado, ele é suave e flexível, isento, né, de corrosão ou de outras substâncias. Somente quando o ouro é misturado a outros metais, né? Quais metais? O cobre, o ferro, o níquel e daí por diante, é que ele se torna duro, menos flexível e mais corrosivo, né? Essa mistura é chamada de liga. Quanto maior a porcentagem de metais estranhos, mais duro o ouro se torna. Então
você já pode perceber o que isso significa. O que esses metais estranhos, né? Essa mistura vai provocando o ouro, e essas raízes de amargura, esses metais que representam a ofensa, ela vai provocando em nós um coração duro, né? E aí o ouro aqui vai se tornando mais duro, né? Inversamente, quanto menor a porcentagem de liga, quanto menor, né, a porcentagem aí de metais estranhos, o coração está mais quebrantado. Então, mais macio e mais flexível ele é, né? Inversamente, quanto menor a porcentagem de liga, mais macio, mais flexível ele é. Então podemos ver aqui imediatamente o paralelo. Um coração duro, né? Um coração puro é como ouro puro. Um coração puro é como um ouro puro, macio, suave e flexível. Hebreus capítulo 3, versículo 13, declara que os corações são endurecidos pelo engano do pecado. Se não tratarmos uma ofensa, ela produzirá mais frutos do pecado, mais frutos de pecados, como a amargura, a ira e o ressentimento. Essas substâncias, né? Essas substâncias que são acrescentadas endurecem o nosso coração, assim como a liga endurece o ouro. Isso reduz ou retira a maciez, gerando uma perda de sensibilidade. Ficamos impedidos na nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. A nossa visão apurada se torna obscurecida. Esse é o cenário para o perfeito engano do inimigo. Então o primeiro passo para refinar o ouro é triturá-lo, até que ele vire pó e misturá-lo com uma substância chamada solvente. Olha lá, presta atenção. Em seguida, a mistura é colocada em um forno e derretida em altas temperaturas. As ligas e impurezas são atraídas pelo solvente e sobem para a superfície. Ou seja, o ouro puro ele desce e os metais estranhos é atraído pelo solvente para ficar na superfície, né? Em seguida, a mistura é colocada em um forno e derretida em altas temperaturas. As ligas e impurezas são atraídas pelo solvente e sobem para a superfície. O ouro, que é mais pesado, permanece no fundo. As impurezas ou sujeiras, como cobre, ferro e zinco, combinados ao solvente, são então removidas, produzindo um metal mais puro. Agora nós precisamos ver o que Deus diz em relação a isso. Olha o que diz em Isaías 48, versículo 10. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. E novamente, né, em 1 Pedro 1, 6, versículos 6 e 7, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejas contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Deus nos refina, né, com aflições, provações e tribulações. Ou seja, Deus nos trata através das aflições, através das provações e tribulações. Elas são o calor que separa as impurezas, né? Como o perdão, as disputas, a amargura, a inveja e tantas outras do caráter de Deus em nossas vidas. Então, o pecado se esconde facilmente onde não existe o calor das provações e aflições. Em tempos de prosperidade e sucesso, até um homem mau parecerá bondoso e generoso, mas sob o calor das provações, as impurezas sobem à tona.
Glória a Deus. Você está entendendo? E aí houve um período em minha vida em que eu passei por grandes provações, como nunca antes, né? Eu me tornei uma pessoa áspera, rude, né? Com os que me eram mais chegados, as pessoas que eram mais próximas, minha esposa, né? Os meus filhos começaram até mesmo me evitar e se afastar de mim, né? E aí a gente clama ao Senhor, né? A gente ora, a gente quer saber de onde está vindo toda aquela situação, né? Ela não estava aqui, né? Não nasci com isso. E a gente está na presença de Deus. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus passando por algumas lutas, alguns ciclos que se repetem. E nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele possa nos dar uma resposta, né? E o Senhor nos respondeu, né? O Senhor responde, né? E aí hoje eu entendo que em momentos de aflições, de provações, de tribulações, é o momento onde o Senhor está derretendo o ouro no fogo, né? Que as impurezas aparecem. Então, Ele fez uma pergunta que mudou a minha vida, né? O Senhor me fez uma pergunta que mudou. Você pode ver, né, as impurezas do ouro antes dele ser colocado no fogo? Nós podemos ver? Não, né? Nós podemos ver as impurezas do ouro antes de ser provado, ou passar por uma tribulação, ou passar por uma provação? Não, nós não podemos ver, né? Mas isso não significa que elas não estejam ali, né? Né? A gente sabe disso, e quando o fogo das provações vem, né? Essas impurezas vão vir à tona, né? Embora estivessem escondidas, né? Para mim, embora estivesse ali escondida, né? Sempre estiveram visíveis para o Senhor, né? O Senhor sempre percebeu e sempre viu, né, aquelas impurezas na minha vida. Então, eu poderia ali continuar irado, culpando a minha esposa, né, culpando o pastor, culpando pessoas, transferindo a responsabilidade, né, culpando pessoas que trabalhavam comigo, ou eu poderia remover aquela sujeira, né, me arrepender, receber perdão, perdoar e ser perdoado, né? Ou eu pegaria a minha concha e removeria, né? E é isso que eu fiz. Eu peguei a minha concha ali, né, naquele momento, para remover as impurezas da minha vida. Então, é importante você ver a sua verdadeira condição. Então, a gente caminha aqui, né, dentro da leitura desse livro para trazer esse ensino, para você entender, né, como é importante ver qual que é realmente de fato a sua real condição, sua real situação. Eu já estou caminhando por fim aqui, então veja a sua verdadeira condição, né? Nós precisamos ver qual que é a nossa verdadeira condição da nossa alma, né? Quando nós passamos por momentos difíceis, por aflições, provas, né, provações, tribulações. Jesus disse que a nossa capacidade de ver corretamente é outra chave para sermos libertos do engano. Que o Senhor possa te capacitar hoje a se ver, né, a se olhar corretamente, a se identificar aí, porque em geral, quando somos ofendidos, nos vemos como vítimas, né? E culpamos aqueles que nos feriram, justificamos a nossa amargura, justificamos, né, a nossa falta de perdão, a nossa ira, inveja e ressentimento, quando elas vêm à tona, né? Muitas vezes nós justificamos, transferimos a responsabilidade. Às vezes nos sentimos, às vezes nos ressentimos até contra aqueles que nos lembram dos que nos feriram, né? Até mesmo quando uma pessoa se levanta para nos confrontar, nós nos sentimos, né, no direito de também transferir a responsabilidade para essa outra pessoa que está tentando trazer esse olhar saudável para nós mesmos. Então, um irmão ofendido, né, é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, como diz Provérbios capítulo 18, versículo 19, né? E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Então, por este motivo, Jesus aconselhou: compres colírios para ungires os olhos, a fim de que vejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 fala sobre isso. Ver o quê? Ver o quê? A sua verdadeira condição.
Esta é a única maneira de sermos tratados, libertos, curados das ofensas que um dia nós passamos. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas traídas traem pessoas. Pessoas que foram abandonadas vão abandonar pessoas. Pessoas que foram humilhadas vão humilhar pessoas. Pessoas que foram abusadas vão abusar de pessoas. Então esta é a única maneira de sermos, zelosos conosco mesmo e de nos arrependermos, como Jesus ordenou aqui, Você só se arrepende quando para de culpar os outros. Você só se arrepende quando para de transferir a responsabilidade. A confissão de si mesmo, de olhar para si, de olhar para o espelho e ver, que foi você quem permitiu com que a ofensa se instalasse, que você que permitiu morder a isca, da ofensa, a isca de Satanás. Quando você olha que foi você o único responsável, você para de culpar os outros. Quando culpamos os outros e defendemos a nossa posição, estamos cegos. Quando culpamos os outros e defendemos a nossa posição, estamos cegos. Lutamos para retirar o argueiro do olho do nosso irmão quando há uma trave no nosso olho. Quando há uma trave nos nossos olhos. É a revelação da verdade que nos liberta. Quando o Espírito de Deus nos mostra o nosso pecado, ele sempre o faz de tal maneira que parece separado de nós, Isso traz convicção e não condenação. Convicção do pecado. Então, minha oração é que no decorrer dessa jornada curta, que nós estamos compartilhando o entendimento e conhecimento acerca dessa armadilha, que se você continuar é mortal, mas se você sair, para a glória de Deus, haverá testemunhos, porque eu creio que quando nós nos livramos dessa armadilha, saímos dela, nos desvencilhamos, o Senhor libera bênçãos sobre as nossas vidas. Então, minha oração é que a palavra de Deus possa iluminar os olhos do seu entendimento, para que você veja a sua real condição e seja liberto de qualquer ofensa que você esteja abrigando no seu coração agora. Não permita que o orgulho o impeça de ver e de se arrepender. Não permita que o orgulho venha te impedir de ver a sua real situação e te impedir que você venha se arrepender. A confissão, ela abre o caminho para o verdadeiro arrependimento. Mas eu só me arrependo quando eu tenho a convicção de que eu estou ofendido, que eu caí nessa armadilha do inimigo, nessa armadilha que chama ofensa. Então, o confronto com a verdade é fundamental. Você é amarga? Você é desconfiado? Você é amargo? Se é, você tem um muro aí que te separa da presença de Deus. Nesses dias que nós vamos caminhar aqui, durante essas semanas, durante esses dias, eu espero que a palavra de Deus possa entrar em ação aí na sua vida, e que você seja treinado pela palavra de Deus, Não deixe o orgulho, te impedir, com que você seja batizado com batismo de amor, que você venha, ter uma experiência genuína com a palavra de Deus, que a palavra de Deus venha varrer toda a impureza, que a palavra de Deus venha varrer todo elemento aí, toda substância, que tem trazido aí um coração duro, um coração cheio de ressentimento, E espero que você seja capaz de atuar em seu chamado, assumindo o seu papel como pai, como mãe, como filho dentro do seu lar, para que haja uma funcionalidade, porque a ofensa, as feridas te impede de você cumprir os princípios dentro dessa função, que Deus estabeleceu para a tua vida, porque isso funciona. Essa é uma ordem de Deus, e a ofensa te impede de exercer o seu papel como pai, como mãe, como filho, seja que você seja capaz de atuar
em seu chamado, seja capaz em atuar, né? Que o egoísmo não seja, que você não seja egoísta, amante de si mesmo, né? Não seja um ensimesmado. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, de pessoas egoístas, de pessoas ensimesmadas, né? Que você não venha reter o perdão, né? E que você possa ver a sua verdadeira condição em nome de Jesus. Então, um cristão ofendido é alguém que recebe vida, mas por causa da ofensa, por causa do medo, não consegue liberar vida. Amém? Então eu quero encerrar aqui hoje, né, esse momento que nós estamos compartilhando aqui, encerrando o capítulo 1, né? Ontem nós falamos, iniciamos, hoje nós encerramos. Lembrando, né, que é importante a gente meditar na palavra de Deus e deixar a palavra de Deus fluir em nós dentro de um devocional, para ver se tem alguma raiz de amargura oculta, escondida no nosso coração, né? Uma pessoa ofendida engana a si mesma, uma pessoa ofendida engana a si mesmo. Amanhã nós vamos caminhar para o capítulo 2, né? Nós vamos falar sobre o escândalo em massa, né? Nós vamos focar em Mateus capítulo 24, versículo 10 e 13. Eu quero desde já te convidar para amanhã nós estarmos juntos aqui. E eu creio que nós, nessa jornada aqui, dentro dessa leitura, dentro desse entendimento que nós estamos vivendo, nós vamos nos desvencilhar, nós vamos ser tratados, não vamos reter o perdão, nós vamos enxergar a nossa real condição, nossa real situação, e vamos ser livres, libertos, curados para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu quero ter uma palavrinha de oração agora com vocês. De fundo eu vou colocar esse louvor que é maravilhoso, Perdão, do Paulo César Baruch. Eu gostaria que você orasse, pedisse para que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que você venha identificar, para que você possa liberar vida, para que você possa liberar perdão, para que você venha enxergar a sua real situação, para que você não venha reter o perdão das traições, dos abandonos, das rejeições, das humilhações, dos abusos que um dia você foi vítima, da ofensa que você acabou aí, né, caindo aí na armadilha, na isca de Satanás. Que o Senhor venha tratar no seu coração e que você venha enxergar a sua real situação. Pai, diante da tua presença, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Nós queremos nos apresentar com um coração quebrantado, nós queremos mais de ti, queremos ver o fluir do teu Espírito, queremos receber um batismo de amor no nome de Jesus. Pai, nós sabemos que há um benefício para aqueles que se permitem ser tratados e curados, liberando perdão. Não queremos reter o perdão, nós queremos, Senhor, ver essas áreas que estão ocultas, que tem alguma raiz de amargura e que tem alguma ofensa no nosso coração. No nome de Jesus, nós sabemos que uma pessoa ofendida engana a si mesmo. Nós não queremos nos enganar, nós queremos ter os nossos olhos, o nosso entendimento iluminados pelo poder da tua palavra. Nós decidimos, Senhor, Pai amado, estar aqui aos pés da cruz nesse período, na viração do dia, nos relacionando com a tua palavra. E em nome de Jesus, Pai, nos batiza com um batismo de amor, para que nós venhamos ver a nossa verdadeira condição, que nós venhamos aceitar o confronto com a verdade, que nós venhamos ver as raízes de amargura, que nós não venhamos ser pessoas desconfiadas. Oh, Pai, que todo muro que nos separa, Senhor, da tua presença caia por terra no nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a tua palavra possa fluir, desconstruir em nós toda estrutura de orgulho, no nome de Jesus, que todo egoísmo, Senhor, caia por terra, que nós sejamos tratados. Nós clamamos ao Senhor, Pai amado, para que o Senhor venha nos levar, Senhor, a este lugar, oh Pai, em nome de Jesus, de cura e de libertação, em nome de Jesus. Amém. Recomece hoje, recomece agora. Vamos seguir os passos de Jesus, perdoar para receber o perdão.
Precisamos parecer com Ele em compaixão, porque quem te ofendeu foi ofendido antes. Que o Senhor venha fazer grandes coisas. Glória a Deus, que a misericórdia venha nos alcançar. Vamos crucificar toda a culpa. Vamos confessar os nossos pecados. A confissão abre o caminho para o verdadeiro arrependimento. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com você que está me ouvindo. Seja liberto no nome de Jesus. Seja curado no nome de Jesus. Seja tratado, refinado como ouro. Que o fogo das provações, das tribulações, das aflições venha eliminar e que você venha ter sabedoria para remover toda impureza, todo ressentimento. Que você possa amar, perdoar e viver as promessas de Deus dentro dessa relação com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoe, libere perdão. Glória a Deus. Confessa. Veja a sua real situação. Veja a sua real situação. Glória a Deus, louvado seja. Você pode amar, perdoar, ter compaixão, recomeçar. Recomece dentro desse relacionamento. Construa relacionamentos saudáveis. Se você foi ferido no relacionamento, você vai ser curado no relacionamento também. Você pode perdoar. Sim. Glória a Deus. Que o amor de Cristo Jesus possa reinar no seu coração. Um abraço. Deus abençoe. Vai lá no meu canal lá do YouTube. Se inscreve lá e ajuda aí, dá um like lá, dá um joia lá para dar uma moralzinha para nós. Amém? Deus abençoe e um forte abraço.